E aí, povo da quarentena, tudo bem, oitavo? Quanto tempo, hein, pessoal? Por incrível que pareça, eu tô morrendo de saudade de vocês, de uma aula mais presencial, né? Pra gente poder sempre trocar aquelas ideias. E tá fazendo falta sim. Agora que cada um tá servindo a sua quarentena em casa, colocando os estudos em dia, né? E essa nova modalidade agora de aula online que todos estão se adaptando, não é fácil, mas toda adaptação ela traz alguma coisa boa pra gente. Então o que eu fiz hoje pra gente? Vamos trabalhar com uma pequena revisão do último assunto que nós vimos, ok? Eu trouxe um slide aqui para vocês, então nesta aula de hoje, segunda-feira, nós vamos olhar esse slide, eu vou explicar ele. Vão ter algumas atividades que eu já deixei na plataforma para vocês. Na quarta-feira, no nosso encontro de quarta-feira, eu vou deixar outras atividades, tá bom? A parte para a gente poder trocar umas ideias. E daí na quinta a gente dá sequência para o nosso assunto, ok? Pessoal, trago aqui para vocês o símbolo da biologia, né? O símbolo que mostra a vida, no caso, uma fecundação, um óvulo, um espermatozoide, dando início à vida. Quando nós estudamos biologia, nós vamos, de fato, estudar todas as formas de vida e em algumas especificidades, como nós estamos na parte de corpo humano. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos trabalhando na página 291 da sua apostila com a parte de digestão dos alimentos. O que é digestão? Algo que nós estamos fazendo sempre. Nós estamos colocando alimento na nossa boca para nutrir o corpo. A digestão é um processo que vai simplificar o alimento para ele poder ser absorvido de uma forma mais simples. Quando você come um biscoito, quando você se alimenta de um pedaço de carne, quando você come uma salada, esse alimento ele deve ser simplificado, ele deve ser quebrado em partículas menores para poder ser absorvido pelo corpo. Então, o sistema digestório é um conjunto de órgãos que vão trabalhar justamente para fazer esse papel de simplificação e absorção. Olha aqui comigo. Você tem primeiramente a boca e a língua, com o auxílio dos dentes, que fazem essa quebra mecânica dos alimentos. Depois, com o auxílio da saliva, ocorre uma reação química ali que vai deixar esses alimentos mais assimiláveis. Esse alimento vai descer pela faringe e o esôfago, chegando até o estômago. No estômago, nós vamos ter a digestão de proteínas. Lembra? A gente cantou até uma musiquinha na sala de aula, né? Boca, estômago e intestino, amido, proteína e gordura. Nesse caso, o estômago vai ser responsável pela quebra das proteínas e em seguida o alimento vai lá para o intestino delgado para ser absorvido e depois para o intestino grosso para absorção de água. E depois ele é eliminado pelo ânus, tá? Na forma de fezes. Então, nós vamos pegar cada etapa aqui. Nesse módulo, a gente vai simplificar o comecinho para vocês. Então, mastigação e deglutição. Olha lá na tua página 294, acompanha comigo. Mastigar é quebrar os alimentos em porções menores com auxílio de movimentos mecânicos, no caso da língua e dos dentes, tá? E daí entra junto também a saliva ali. A saliva, ela contém uma enzima chamada pitialina. A função dela é a digestão do amido, né? Amido, proteína e gordura, não se esquece. E aqui do lado você vai ter a deglutição. Deglutição é quando você engole o alimento. Mastigação é a quebra. Deglutição é o caminho daí para levar o alimento lá para o estômago. Enzimas. Segue comigo na 296. Enzimas são moléculas orgânicas de natureza proteica, olha as proteínas que nós aprendemos anteriormente, e agem nas reações químicas das células como catalisadores, ou seja, aceleram a velocidade do processo sem alterá-los. Enzimas são catalisadores, ou seja, substâncias que alteram a velocidade de uma reação química sem ser consumida no processo. Ela entra, ajuda e sai. Nesse caso, você pode ver que nós temos um substrato. Essa enzima foi agir no substrato. Em seguida, com essa junção, a enzima consegue quebrar esse substrato em produtos e ela sai inteira da forma que ela entrou. Então, ela é um agente de ação, faz o que tem que fazer e ela volta em seguida. E o que acontece então na boca, já que nós temos a saliva, que tem a enzima chamada pitialina? Por exemplo, quando você come amido, que tem aquela função energética, lá, por exemplo, pães e massas, você tem aqui, ó, uma molécula de glicose, né?
A glicose está grandona aqui. Quando a saliva age, a pitialina está ali, ela quebra esse amido em porções menores. A porção menor do amido, nesse caso dessa glicose, vão ser moléculas de sacarídeos, né? 2 sacarídeos, chamados de maltose. Então a simplificação da glicose foi em maltose. Um exercício aqui para a gente ver como que funciona. A digestão é um processo que se inicia na boca com o auxílio dos dentes e da substância produzida pelas glândulas salivares. Marque a alternativa que explica corretamente que substância é produzida por essas glândulas. Peraí, queremos saber qual é a enzima, né, que está ali presente nesse caso. Se você lembrar aqui, ó, olha esse slide anterior te dando a dica. Então vamos lá. As glândulas salivares produzem a saliva, uma secreção que contém enzima pepsina. Errado. A pepsina, ela é lá do estômago para agir na ação das proteínas. Falso. B. As glândulas salivares produzem a saliva, que contém diversas enzimas, tais como lactase, sacarase e maltase. Não, pessoal, a gente acabou de ver que é outra, né? As glândulas salivares produzem a bile. Meu Deus, a bile é produzida pelo fígado. Falso. D. As glândulas salivares produzem a saliva, uma secreção onde se encontra a enzima pitialina. Sim, ficamos com a letra D, tá bom? Exige muita atenção, tá bom? Então, vá com calma, leia bastante. Quando você tem a ação mecânica ela quebra o alimento em porções menores. Mas a ação química daí, ela visa uma transformação. Então, o que são as reações químicas e as reações físicas? As reações químicas ou transformações são reações, galera, em que se formam novas substâncias. A gente fala que são substâncias que não podem voltar a ser o que elas eram antes. Uma transformação física é diferente. Ela acontece e o produto final não muda seu estado. Então a transformação química, anota aí, ela é irreversível, enquanto a transformação física ela é reversível, ok? Vamos trabalhar com exemplos aqui. Esse primeiro exemplo, uma pessoa cortando papel. Isso aqui é uma transformação física ou química? Quando a pessoa corta o papel em porções menores, ela continua tendo papel. Então, papel, depois da reação, continua como papel. Nesse caso, uma transformação física. Fervendo a água, lá das mudanças de estado físico, nós temos aqui a ebulição, né? A água líquida está se transformando em água gasosa, em vapor. Transformação física ou química? Física. Por quê? Porque vapor ainda contém moléculas de água, não teve alteração, galera. Só mudou o estado físico, tá? A água de líquida passou para gasosa, mas continua sendo água. Quebrar um vidro. Quando é quebrado um vidro, ele continua sendo vidro ainda, uma transformação física. Amassar uma latinha. Antes era latinha, depois continuou latinha. Então, nesse caso, transformação física. Queimar um palito de fósforo. Aqui temos uma transformação química, porque o produto final, o fósforo queimado, pode ser transformado novamente em madeira. Nesse caso não, transformação química. E aqui, a digestão dos alimentos. A digestão dos alimentos é um processo químico, porque nós não conseguimos voltar ao que era antes. Beleza, galerinha? Esse aqui é o nosso resuminho para hoje. Deixei em anexo mais algumas atividades para vocês. Qualquer dúvida, fala com a gente aqui, tá bom? Um abração a todos vocês, beleza? Até breve, tchau!